Você já sentiu o peso esmagador de um silêncio que parece não ter fim? Aquele abismo interno que suga todas as cores do mundo e deixa apenas um vazio congelante, onde o tempo desacelera e o coração se perde num labirinto sem saída? Schopenhauer, o mestre da angústia profunda, não apenas compreendeu esse desespero, ele mergulhou de cabeça nesse abismo para nos revelar o que a solidão realmente significa quando se torna um confronto inevitável com o nada. Será que você está preparado para encarar essa verdade que poucos ousam tocar? Ou vai fugir do silêncio escolhendo viver anestesiado pela superfície do cotidiano, longe da essência que arde em seu peito? Porque a solidão que Schopenhauer descreve não é mera ausência de companhia, é um encontro cru com o vazio que habita dentro de nós. Um vazio que ecoa com perguntas que não têm respostas fáceis, que questiona o sentido de tudo o que foi, é e será. E nesse encontro, o desespero não é apenas um sentimento passageiro, mas um estado fundamental, quase uma força primordial que nos desafia a sair da ilusão e encarar a realidade nua e crua. Você está pronto para se despir das falsas certezas e mergulhar nesse confronto? Ou continuará correndo atrás de distrações que só adiam o inevitável? Schopenhauer nos propõe uma jornada pela escuridão do espírito, onde cada passo é uma luta para não sucumbir ao abismo. Ele nos ensina que o desespero nasce do vazio existencial, daquela sensação cortante de que tudo é vão, efêmero e sem propósito. E que enfrentar esse desespero é um ato de coragem radical, uma rebelião contra a própria natureza do sofrimento. Será que você tem essa coragem? Ou prefere se perder em ilusões confortáveis que escondem a verdade? Mas há um caminho, embora tortuoso e espinhoso, que Schopenhauer aponta para lidar com essa solidão e esse desespero. Um caminho que não promete felicidade ou paz eternas, mas um entendimento profundo do que significa existir e sofrer. Um caminho que transforma o vazio em terreno fértil para uma nova forma de aceitação e consciência. Você está disposto a seguir por essa estrada escura, mesmo sem saber onde ela termina? Ou continuará procurando a luz em lugares onde ela nunca esteve? Prepare-se, porque esta não será uma jornada para os fracos, ou para os que buscam respostas fáceis. É uma viagem até as raízes do vazio, uma imersão nas águas profundas da solidão e do desespero, guiada pelo olhar implacável de Schopenhauer. Só quem se atreve a olhar para o abismo poderá vislumbrar o que há do outro lado, uma possibilidade de compreensão que, embora nunca livre do sofrimento, pode libertar o espírito de suas prisões invisíveis. Você está pronto para essa travessia? No silêncio cortante da solidão, onde as vozes do mundo se calam e o tempo parece suspenso, o ser humano se vê lançado num vazio imenso, um espaço onde o eco de suas dúvidas ressoa como um grito sem resposta. Schopenhauer, com sua visão crua e direta, não suaviza essa experiência. Ele nos confronta com o desespero como um elemento central da existência, um tormento que não pode ser ignorado ou mascarado. Nesse deserto interior, a alma se vê nua, despojada de todas as ilusões, exposta à mais brutal das verdades, o vazio que habita dentro de si mesmo. Você já sentiu esse vazio, essa ausência que pesa como uma âncora no peito e paralisa o movimento do ser? Esse vazio existencial é um abismo que suga não apenas a alegria, mas a própria vontade de continuar, um lugar onde o sentido se desfaz como névoa diante dos olhos cansados. Schopenhauer descreve esse desespero como uma consequência inevitável da consciência humana, uma consequência que nasce da percepção de que o mundo é essencialmente sofrimento e que o desejo, motor da vida, é ao mesmo tempo fonte de angústia e frustração. E é nesse ciclo de desejo e sofrimento que o ser humano se vê preso, numa roda viva que parece girar sem propósito, uma dança trágica entre esperança e desilusão. Você já percebeu essa dança em sua própria existência? Mas Schopenhauer não nos deixa apenas à mercê do desespero. Ele nos oferece um caminho, embora difícil, para lidar com esse vazio. Ele aponta para a contemplação estética, para a renúncia ao desejo e para a compaixão como modos de transcendência, maneiras de afastar a mente da obsessão pelo querer e de encontrar um respiro no caos interno. Você está disposto a tentar essa renúncia, mesmo sabendo que ela implica enfrentar a própria essência do sofrimento? A solidão nesse contexto deixa de ser um simples estado de isolamento e se transforma num espelho cruel que reflete o vazio e o desespero que muitos tentam ignorar. Porém, é exatamente nesse confronto sem máscaras que reside a possibilidade de um despertar mais autêntico. Schopenhauer nos ensina que aceitar o desespero como parte da condição humana é um passo essencial para romper com as ilusões que nos mantêm cativos, ilusões de controle, de felicidade permanente, de sentido fácil.
Você está pronto para olhar para esse espelho e reconhecer o que ele revela? E, enfim, esse enfrentamento traz consigo a oportunidade de uma liberdade inédita, uma liberdade que não nega o sofrimento, mas que o transcende por meio da aceitação e do desprendimento. É uma liberdade que nasce da consciência clara do vazio e da capacidade de se libertar da tirania do querer incessante. Schopenhauer nos lembra que essa liberdade não é um estado permanente, mas um processo contínuo, uma prática diária de renúncia e compaixão, que, pouco a pouco, dissolve as correntes invisíveis do desespero. Você está disposto a iniciar essa prática, a caminhar por essa estrada que poucos têm coragem de trilhar? A solidão que nos envolve como um manto pesado é mais do que a ausência de companhia. É a experiência crua do confronto com a própria essência despida, o encontro inevitável com um vazio que grita em silêncio. Schopenhauer nos revela que esse vazio existencial não é um mero estado passageiro, mas um componente intrínseco da condição humana, uma ferida aberta que insiste em doer para nos lembrar da fragilidade e da transitoriedade de tudo o que somos. Você já sentiu essa dor que, embora lacinante, carrega um convite silencioso para a transformação? Nesse espaço desolado, onde o desejo e a esperança se esvaem como areia entre os dedos, o espírito se vê diante de uma escolha angustiante: ceder à desesperança que paralisa ou despertar para uma nova forma de consciência que transcende a simples busca por prazer e fuga da dor. Schopenhauer nos desafia a perceber que o sofrimento não é um obstáculo a ser evitado, mas uma via necessária para o autoconhecimento e a libertação interior. A renúncia ao desejo não é resignação, mas um ato de revolução silenciosa contra o ciclo vicioso da vontade incessante. Você está pronto para essa revolução interna, que pode parecer um abandono, mas na verdade é um reencontro consigo mesmo? A compaixão, segundo Schopenhauer, é a ponte que conecta essa solidão dolorosa à possibilidade de transcendência. Ao reconhecer no sofrimento do outro o reflexo do próprio, o ser humano abre um espaço sagrado onde o ego se dilui e a unidade emerge. Essa experiência, por mais paradoxal que seja, transforma o vazio em terreno fértil para uma nova forma de aceitação e consciência. Você já experimentou essa sensação de unidade que nasce da compaixão, desse encontro que transcende a solidão? Mas essa jornada é repleta de desafios e resistências internas. A mente, habituada à ilusão do controle e do conforto, resiste à renúncia e ao inventamento do vazio. O medo do nada e a aversão ao sofrimento criam muros invisíveis que bloqueiam o caminho para a liberdade verdadeira. Schopenhauer nos alerta que esse processo exige uma coragem extraordinária, a coragem de permanecer na dor, de abraçar o silêncio e de permitir que o vazio nos revele aquilo que nunca poderíamos alcançar pela busca superficial de sentido. Você está pronto para derrubar esses muros e encarar a vastidão do seu próprio ser? Finalmente, a aceitação radical da existência como sofrimento inevitável e o cultivo da compaixão abrem espaço para uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce de uma transformação profunda no interior do ser. Essa paz não é a ausência de dor, mas a presença consciente que acolhe o sofrimento sem se deixar dominar por ele. É uma liberdade que nasce da renúncia ao querer incessante e da identificação com o fluxo da vida, como ensina Schopenhauer, um caminho de humildade e entrega que transforma o desespero em serenidade. Você está pronto para acolher essa paz, ainda que ela surja no coração da tempestade? No silêncio absoluto onde a alma parece se dissolver em ecos distantes, o desespero se instala como uma presença silenciosa e implacável, um peso invisível que pressiona o peito até roubar o fôlego. Schopenhauer, com sua compreensão penetrante da natureza humana, não poupa o leitor da dura realidade. O sofrimento é a essência da existência, o pano de fundo inevitável sobre o qual se desenrola a frágil dança da vida. Não há fuga possível, nem atalhos para escapar da sombra que o desespero lança sobre cada instante. É neste espaço escuro, onde a solidão se torna um abismo sem fundo, que o ser humano é chamado a encarar a si mesmo, em sua forma mais crua e desnuda, despido de todas as ilusões que o mantinham anestesiado. Você consegue ouvir esse chamado? Esse sussurro que rompe o silêncio e desafia a coragem de enfrentar o vazio? A vontade incessante que Schopenhauer descreve é o motor desse tormento eterno. Ela é ao mesmo tempo a força vital que impele o ser a buscar sentido, prazer e realização, e a causa primária do sofrimento que dilacera o espírito. Essa vontade nunca se satisfaz, nunca encontra repouso. É uma chama voraz que consome tudo à sua volta, deixando para trás cinzas de frustração e desilusão. O ciclo se repete infinitamente. Um desejo que se segue de outro, uma expectativa que se transforma em decepção.
Nesse turbilhão, a solidão se intensifica, pois a conexão com o mundo e consigo mesmo se rompe sob o peso dessa angústia constante. Já sentiu essa chama que queima sem se apagar? Esse fogo que destrói enquanto aquece? No entanto, no âmago dessa experiência devastadora reside uma possibilidade paradoxal. O reconhecimento do sofrimento pode abrir uma porta para a libertação. Schopenhauer nos convida a contemplar o desespero não como um inimigo a ser temido, mas como um mestre rigoroso que revela a verdadeira natureza da existência. Essa aceitação não é resignação, mas um despertar para a profundidade do viver, um convite a transcender a ilusão do controle e da permanência. Por meio da contemplação estética, do afastamento dos desejos e da compaixão, é possível encontrar momentos de suspensão da vontade, breves intervalos de paz em meio à tempestade. Você já experimentou esses momentos de quietude, onde o peso do querer se dissolve e a alma encontra respiro? Esse processo exige uma renúncia dolorosa e consciente, um abandono da busca incessante por satisfação que muitas vezes confundimos com felicidade. A renúncia não significa passividade ou desistência, mas um ato profundo de coragem que desafia o ego e as suas necessidades vorazes. Ao abrir mão do domínio sobre o mundo e sobre si mesmo, o indivíduo se liberta das correntes invisíveis que o aprisionam no ciclo vicioso do desejo e do sofrimento. Essa libertação, embora temporária, oferece uma nova perspectiva. A possibilidade de olhar para a vida com olhos mais claros, menos iludidos. Você está disposto a enfrentar essa renúncia, a abraçar o vazio como terreno fértil para uma nova forma de ser? A compaixão surge como um bálsamo nessa jornada solitária. Reconhecer no sofrimento alheio o reflexo do próprio permite a dissolução do egoísmo que intensifica a dor da separação. Essa empatia profunda cria um laço invisível que une todos os seres na vulnerabilidade compartilhada, transformando a solidão em uma ponte para a comunhão. Na prática da compaixão, o indivíduo encontra um sentido renovado, uma razão para suportar o sofrimento e continuar a caminhar, mesmo quando o vazio parece ameaçar engolir tudo. Já sentiu essa conexão silenciosa que atravessa o abismo da separação? Esse encontro que humaniza e fortalece? Por fim, a aceitação radical da condição humana, marcada pela dor, pelo desejo insaciável e pela impermanência, conduz a um estado de serenidade que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce da transformação interior. Schopenhauer nos ensina que a verdadeira liberdade reside na capacidade de estar presente ao sofrimento sem se deixar dominar por ele, de cultivar a renúncia e a compaixão como práticas diárias que desconstroem as prisões invisíveis do ego. Essa serenidade é uma luz tênue que brilha no coração da tempestade, uma vitória silenciosa sobre o vazio existencial. Você está pronto a trilhar esse caminho árduo e libertador, para abraçar a verdade crua da vida e encontrar no meio do desespero a semente da esperança? No silêncio opressor da solidão que parece não ter fim, o desespero se torna uma companhia constante, uma sombra que não abandona o caminhar e que sussurra verdades dolorosas ao coração. Schopenhauer nos lembra que essa sensação não é um acaso, mas o resultado inevitável da consciência humana, que se vê lançada em um mundo onde o sofrimento é a regra e a felicidade uma exceção fugidia. É nesse cenário que a mente, acostumada a buscar controle e sentido, se vê confrontada com a ausência de ambos. Uma ausência que desestabiliza as fundações do ser e provoca uma crise profunda de identidade e propósito. Você já sentiu essa crise interior, como se o chão desaparecesse sob seus pés e restasse apenas o abismo? Essa experiência de vazio e desespero
nos força a encarar o que muitos evitam: a impermanência radical da existência, a transitoriedade de tudo o que conhecemos e amamos, e a inevitabilidade do sofrimento. Schopenhauer não nos oferece falsas promessas ou consolos fáceis, mas um convite rigoroso a aceitar a vida em sua totalidade, a dor, a perda, o vazio, como parte inseparável da condição humana. Essa aceitação é um passo necessário para quebrar as correntes da ilusão e despertar para uma consciência mais clara e livre. Você está disposto a abrir mão das ilusões que te aprisionam e olhar para a vida com honestidade brutal? Mas essa honestidade é ao mesmo tempo um caminho para a libertação. Ao reconhecer a natureza transitória do desejo e a futilidade da busca incessante por satisfação, o ser humano pode começar a desvencilhar-se da roda viva do sofrimento. Schopenhauer propõe que a renúncia consciente ao desejo, esse movimento de desistência do querer obsessivo, abre um espaço para a serenidade e a paz interior. Uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas do equilíbrio interno. Essa renúncia não é desistência, mas um ato de coragem e sabedoria que transforma a relação do indivíduo com o mundo e consigo mesmo. Você já sentiu o peso dessa renúncia? Ou teme se entregar a ela? A compaixão, segundo Schopenhauer, é o elo que conecta essa jornada pessoal à experiência coletiva do sofrimento. Ao reconhecer o sofrimento no outro, o indivíduo transcende o egoísmo e encontra na empatia uma forma de aliviar a própria dor e fortalecer o espírito. Essa comunhão silenciosa cria um laço invisível que nos sustenta nos momentos mais sombrios, lembrando-nos que, apesar da solidão, nunca estamos verdadeiramente sós. Já sentiu essa força que nasce da conexão com a dor alheia? Essa luz que atravessa o abismo da separação? Por fim, ao aceitar a realidade do sofrimento e cultivar a renúncia e a compaixão, o ser humano pode alcançar um estado de serenidade, que não é a ausência de dor, mas presença consciente e acolhedora diante dela. Essa serenidade é a vitória silenciosa sobre o vazio existencial, uma luz tênue que brilha mesmo nos momentos mais escuros. Você está pronto a trilhar esse caminho árduo e libertador, para abraçar a verdade crua da vida e encontrar, no meio do desespero, a semente da esperança? No silêncio que impregna a solidão, o desespero se torna palpável, como uma ameaça que emana do próprio sentir solitário. Schopenhauer nos confronta com essa voz não para nos afundar na dor, mas para revelar o que o vazio esconde, a raiz da nossa existência, crua e implacável. A solidão torna-se, então, um espelho cruel que reflete o ciclo incessante da vontade, uma chama que arde sem nunca se extinguir, consumindo tudo em seu fogo. Você já sentiu essa chama queimar sem cessar, que corrói as esperanças e engole a paz? Essa vontade, essa força cega e insaciável é a raiz do sofrimento que nos prende numa prisão invisível. Ela nos impulsiona a desejar, a buscar, a esperar, mas nunca a alcançar a verdadeira satisfação. Cada conquista, cada momento de prazer é rapidamente substituído por um novo anseio, uma nova falta. E nesse movimento incessante, a solidão se aprofunda, pois nos tornamos estrangeiros em nosso próprio ser, alienados de nossa essência. Como romper essa roda viva que nos escraviza? Schopenhauer propõe que a renúncia consciente ao desejo é o caminho para a libertação, não um ato de desistência, mas de coragem e sabedoria. Ao desapegar-se da vontade, o ser humano pode alcançar momentos de paz, breves ilhas de serenidade no mar revolto da existência. Essa renúncia é um convite à humildade, um reconhecimento da fragilidade humana e da transitoriedade de tudo que buscamos. Você está disposto a abrir mão do controle para encontrar essa paz?
A compaixão é o bálsamo que suaviza o isolamento, a ponte que nos conecta ao outro em meio à vastidão do sofrimento. Ao perceber que o desespero não é exclusividade nossa, mas um elo comum entre todos os seres, surge uma solidariedade silenciosa que nos fortalece. Essa conexão transforma a solidão em um espaço compartilhado, onde a empatia floresce e o peso do vazio se torna mais suportável. Já sentiu essa força que nasce da comunhão na dor? Por fim, Schopenhauer nos ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência do sofrimento, mas a capacidade de viver com ele, com consciência e serenidade. É um estado alcançado através da aceitação, da renúncia e da compaixão, uma luz tênue que brilha no coração da escuridão. Você está pronto para abraçar essa liberdade e transformar o desespero em um caminho de crescimento? Na vastidão silenciosa da solidão, onde o desespero se manifesta como uma sombra que nunca se afasta, o espírito se vê confrontado com a fragilidade de sua própria existência. Schopenhauer revela que essa fragilidade não é fraqueza, mas a essência do viver consciente, um estado no qual a alma, despojada das máscaras da ilusão, encara a crua realidade do sofrimento e da impermanência. Nesse confronto, a solidão deixa de ser mero isolamento para se tornar o palco onde se desenrola a mais profunda das batalhas internas, a luta entre o querer incessante e a busca pela paz. Você está disposto a permanecer nesse campo de batalha, enfrentando o caos interno sem recuar? O vazio existencial, esse abismo silencioso que ameaça engolir a esperança, é também o ponto de partida para uma transformação radical. Schopenhauer nos desafia a ver nesse vazio não um fim, mas um começo, um espaço onde a renúncia ao desejo desenfreado cria a possibilidade de renascer, não como negação da vida, mas como aceitação lúcida do sofrimento que a permeia. Esse renascimento exige coragem para abandonar as falsas promessas do prazer e da felicidade fácil, para se lançar em um caminho de autoconhecimento e desprendimento. Você já sentiu esse chamado para renascer no meio da escuridão? Nesse processo, a compaixão se revela como uma força redentora. Ao reconhecer o sofrimento universal, o indivíduo transcende o egoísmo e encontra na empatia uma fonte de consolo e força. Schopenhauer mostra que a compaixão não é apenas um sentimento, mas um caminho ético e espiritual que nos conecta profundamente com o outro, dissolvendo as barreiras da solidão e criando um espaço de comunhão. Você está aberto a essa comunhão, mesmo em meio à dor? Mas essa transformação não é fácil nem linear. O ego resiste, a mente busca refúgio nas ilusões do controle e da certeza, e o medo do vazio ameaça paralisar a vontade de mudar. Schopenhauer nos alerta que apenas aqueles que possuem coragem para enfrentar o desespero em sua totalidade podem alcançar a serenidade verdadeira. Essa coragem é um ato de rebeldia contra a dor, uma aceitação ativa da fragilidade que nos torna humanos. Você está pronto para essa rebeldia silenciosa, para abraçar a vulnerabilidade como força? E, finalmente, a liberdade que Schopenhauer vislumbra não é a ausência do sofrimento, mas a capacidade de viver com ele, em um estado de consciência plena e serenidade. É uma liberdade que nasce da renúncia e da compaixão, que transforma a solidão e o desespero em um caminho de crescimento espiritual e autoconhecimento. Essa liberdade é um farol na escuridão, uma luz que guia aqueles que se atrevem a caminhar pelo terreno árduo da existência. Você está disposto a seguir essa luz e transformar o vazio em plenitude? No coração da solidão mais profunda, onde o silêncio reverbera como um trovão interno, Schopenhauer nos força a encarar o desespero que muitos evitam, o confronto direto com o vazio que habita o ser. Esse vazio não é mero afastamento dos outros, mas uma ausência essencial, uma falta que se traduz em angústia existencial e em uma sensação avassaladora de inutilidade. É como estar à deriva num oceano escuro, onde cada onda é uma dúvida e cada correnteza um medo.
Você já navegou por essas águas turbulentas, sentindo-se perdido entre o que deseja e o que jamais poderá alcançar? Esse oceano de vazio é alimentado pela vontade incessante, essa força interna que nos impele a desejar, mesmo que saibamos que o desejo jamais será plenamente satisfeito. Schopenhauer nomeia essa vontade como a raiz de todo o sofrimento, pois nos mantém presos num ciclo eterno de anseios e frustrações, onde a busca por sentido se transforma em tormento. Cada realização é efêmera, cada alegria se dissipa, e a solidão cresce como uma sombra que acompanha cada passo. Como escapar desse ciclo infinito, quando até mesmo o próprio desejo é prisão? No entanto, no centro desse tormento, Schopenhauer vislumbra uma saída através da renúncia consciente. Essa renúncia não é desistência passiva, mas um ato deliberado de afastar-se do desejo compulsivo, um ato de coragem que desafia a essência da vontade. É um movimento que nos convida a abraçar o silêncio e o vazio, não como inimigos, mas como espaços de potencial transformação. Você está preparado para essa renúncia que parece um abismo, mas pode ser o portal para uma nova forma de existência? E é nessa renúncia que a compaixão se revela como uma luz na escuridão. Ao reconhecer no sofrimento do outro a própria dor, a separação entre eu e outro se dissolve, criando uma conexão profunda que ameniza a solidão e fortalece o espírito. Schopenhauer vê na compaixão não apenas um sentimento, mas uma prática ética e espiritual que abre caminho para a libertação do sofrimento individual e coletivo. Você está disposto a essa comunhão, mesmo em meio à dor? Por fim, Schopenhauer nos oferece a visão de uma liberdade que não é a ausência do sofrimento, mas a aceitação consciente dele. Essa liberdade é a serenidade que nasce da renúncia e da compaixão, um estado de presença plena, onde o vazio deixa de ser um abismo assustador para se tornar um espaço fértil de crescimento e autoconhecimento. Você está disposto a trilhar esse caminho difícil, mas libertador, e transformar o desespero em uma força de vida? Ao chegar ao fim desta imersão pelo universo sombrio e ao mesmo tempo iluminador que Schopenhauer nos oferece, somos convidados a refletir sobre a complexa dança entre a solidão e o desespero. Não como inimigos a serem temidos ou evitados, mas como mestres rigorosos que desvendam as camadas mais profundas do nosso ser. Esta jornada não é fácil, pois exige coragem para encarar o vazio que habita dentro de nós, uma coragem que ultrapassa o medo e nos conduz à essência nua da existência. Você percebe que, ao fugir dessa solidão, na verdade foge de si mesmo, que o verdadeiro desafio não está no mundo exterior, mas no labirinto silencioso da própria alma. Schopenhauer nos ensina que o vazio existencial é parte inseparável da condição humana, uma ferida aberta que nunca cicatriza completamente, mas que pode ser compreendida e transformada. É um caminho para aceitar a dor como parte da vida, para renunciar à ilusão do controle absoluto e do prazer constante, e cultivar a compaixão que une os seres em sua vulnerabilidade comum. A renúncia à vontade não é derrota, mas um ato de liberdade que dissolve as correntes invisíveis do sofrimento, abrindo espaço para uma serenidade que nasce do reconhecimento da impermanência e da fragilidade do viver. Você sente o peso e a leveza dessa verdade? A compaixão, vista por Schopenhauer não apenas como sentimento, mas como uma prática ética e espiritual, é o bálsamo que suaviza o isolamento da solidão e fortalece a capacidade de suportar o desespero. Reconhecer o sofrimento no outro é reconhecer o próprio sofrimento, e nisso reside uma força silenciosa capaz de transformar. Se este conteúdo ressoou em você, se despertou perguntas ou inquietações que antes estavam adormecidas, convido você a continuar essa busca interior conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos que mergulham fundo nas filosofias que desvendam os mistérios da alma humana. Compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essa mensagem, porque na comunhão do sofrimento e da esperança encontramos força para continuar.
E deixe nos comentários suas reflexões, suas dores e suas descobertas. Este é um espaço seguro para o diálogo honesto e para o crescimento mútuo. Lembre-se, a solidão e o desespero não são o fim da estrada, mas pontos de passagem na jornada da alma. Encará-los é o primeiro passo para encontrar, mesmo no silêncio mais profundo, a semente da libertação. Não fuja de si mesmo. Abrace a transformação que o sofrimento pode proporcionar. O caminho é árduo, mas a recompensa é uma vida vivida com autenticidade, coragem e compaixão. Estamos juntos nessa busca. Que este vídeo seja um farol que ilumine seu percurso.